Não, jogador não. Mas da direção, sim. Na direção, na verdade, foi porque não tinha crise, né? Eu tenho a minha origem na Ponte Preta, Douglas. Como eu disse no começo da entrevista, toda a pressão que eu possa ter na minha vida, eu tenho a Ponte Preta como construção disso. Então, eu lido muito bem com isso. Eu sei o que é viver em pressão. A Ponte Preta me deu esse ensinamento. O problema é que, às vezes, quando você começa a desagradar porque você é querido demais, desagrada alguém que tenha o controle de tudo. Então, na minha geração, historicamente, eu não me recordo duas pessoas que não tenha tido invasão de CT, invasão de estádio. Na minha geração, essas coisas não aconteceram lá. Eu abortava porque eu tinha informação e eu tinha uma relação de carinho com a torcida. A torcida me queria bem. Então, qualquer coisa que se pronunciasse, eu sentava com os caras e a gente chegava num consenso do que seria melhor para a Ponte Preta, até porque eu tive minha origem lá, né? Eu construí minha carreira na Ponte Preta. A minha educação no futebol, ela tem origem respaldada com muita gente boa que por lá passou quando estive. Então, não tinha problema. E aí você desagrada alguém que quer o problema, né? A Ponte quer o problema, a Ponte quer pressão. E, às vezes, jogador muito pressionado, ainda mais os atuais, ele desencoraja ele a render, cara. O cara não tem coragem de fazer, ele transfere o erro, né? E transferir o erro significa você não ter o melhor jogador dentro do campo jogando, cara. Então, eu procuro fazer escudo disso. Não me recordo especificamente de ter nenhum problema de relação. Na verdade, eu não tive nunca problema com jogador de futebol. Eu tive uma vez só com um jogador na Portuguesa Santista, e depois ele veio me pedir desculpa, e eu falei, tá desculpado, mas segue tua vida, não quero, não confio mais em você, não quero mais você perto. A única coisa, é o único atleta que eu me recordo, especificamente, ter tido um problema, porque foi resolvido olho no olho. Até porque eu trato muito bem a minha função, até porque a gente depende muito dos caras, né, meu? A minha função não é criar comando paralelo. O meu comando, a minha função é melhorar as pessoas que estão próximas a mim e mostrar o melhor caminho. E às vezes você é o irmão mais velho, às vezes você é o pai e às vezes você é o padrasto. Às vezes o cara precisa ouvir o que ele tem que ouvir. E eu lido bem com isso, cara. Como jogador era assim, eu tinha uma liderança de vestiário muito natural, muito boa. E depois, como treinador, eu aprendi com o Cilinho. Ele me deu uma frase uma vez, e eu carrego isso até hoje, cara. Quando você tiver perto de você alguém que você não confia, tire. Não deixe. Isso vai te custar caro. Então, isso eu aprendi lá atrás. Então, você só tem que saber a hora de fazer as coisas, porque eu não sou dono daquilo que eu estou gerindo. Eu sou um funcionário, às vezes mais identificado, às vezes com uma relação melhor, mas eu não me aproveito disso para me beneficiar do que quer que seja, não. Eu simplesmente quero fazer as coisas boas acontecerem e eu me porto de uma forma muito firme para isso. Mas muito cobro o trabalho, a preparação, porque é o que vai dar o que ele quer lá na frente. Ele pode, hoje, não entender aquilo que a gente está direcionando ele, porque ele não tem um comportamento, não tem maturidade, não tem experiência para fazer aquilo. E aí você avisa, meu, o caminho não é esse. Eu escolho bem os caras para evitar que isso não ocorra, mas se porventura você chegar num lugar e você tiver que gerir isso eu fiz algumas vezes, né? Acabei de dizer que talvez é uma coisa que eu não faça mais, porque eu achava que capacidade era sempre a mesma coisa, tem hora que o problema é muito maior do que você imagina. Você chega num clube e tem que falar, o time não ganha 5 jogos. É a hora que você chegar, você vai ver a razão por que não ganha, você fala, não tem saída. O problema é muito mais grave do que só os 5 jogos. O problema é de relacionamento, é de caráter, é de conduta. E aí você não vai mudar, você não vai revolucionar isso. Então, antes de apontar, eu assumo um time, o problema desse time é o Douglas. Ou Sérgio, você não veio aqui para apontar o problema. Você veio aqui para mostrar a direção do problema. Como fazer para resolver o problema. Apontar o problema a gente já sabe. Todo mundo sabe. A função sua é mostrar o caminho para que isso possa se tornar possível. E a gente aprende isso com pessoas que você tem do lado, Douglas. Não tem muito. É só você prestar atenção. Às vezes o cara que está do seu lado é o cara que mais te ensina. Às vezes ele não diz, ele dá gesto. Ele demonstra. O cara que diz demais, aliás, é preocupante, né? Se você vê hoje aí os motivadores, tem cara que é mais importante do que Jesus Cristo. E não é, né? Sabemos que não.
E o cara quer insistir nisso. Então, você só presta atenção, você fala, meu, esse cara tem o dom, a varinha do condão da... Não tem. O cara não viveu nada. Ele é, como muito motivador, né? Muito influencer hoje. O cara mostra o caminho frio, sem o calor humano, sem o treino, sem a pressão, sem o salário atrasado, sem as lesões. Só falando bonito, né? Só fazendo vídeo no Instagram, do YouTube. Isso é muito simples. Eu detecto isso muito rápido, tá? Obviamente que eu ponho gente boa do meu lado. Eu tenho aqui alguns amigos que, quando eu vou num lugar e eu quero identificar perfil de time, eu tenho para quem recorrer. Eu me cerco bem. O cara fala, Sérgio, o que você quer? Eu falei, eu quero saber com quem eu estou lidando. E o cara chega para mim, esses meus amigos, são pessoas muito competentes, eles falam, meu, teu problema é que o teu time não tem confiança, teu time é inseguro. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos seguir esse caminho, vamos seguir esse caminho, porque senão eu não vou atingir o que eu quero, cara. O time não tem tamanho para isso, o jogador não tem personalidade para isso. E eu não compro isso na feira, eu não compro isso no bazar. Ou o cara tem, ou você cria, constrói, ou você substitui ele por outro. Essas coisas você precisa estar bem, tem que estar muito viva na tua cabeça. Quem comanda, quem lidera, tem que ter essa função, essa responsabilidade de transformar pessoas ou contribuir para que ele melhore, sem a necessidade de mostrar autoridade. Não há necessidade disso. Quando você vai num clube de futebol, quando jogava, eu sabia quem era o treinador, quem era o presidente. Eles mandam. Eu tenho que seguir um caminho. Agora eu tenho que ter minha opinião. Eu posso ter o meu momento de me posicionar. Isso eu fazia também. Então eu entendo isso, lido bem com isso e caminho bem com isso, viu, Douglas? Sou muito feliz por essas razões, a ponto de me estressar como eu me estressei, e não sabia o tamanho que eu tinha de pessoas que me querem bem. Eu não tinha a menor ideia disso, até ter esse problema que eu tive. Eu achei que eu era menor. Eu tenho muito amigo, eu tenho muita gente que, sim, pelo fato de simplesmente ouvir minha voz, se emocionou. Então, eu não tinha ideia disso. Então, isso que você colocou para mim, essa surpresa que você deu aí de algumas pessoas falando a meu respeito, só ratificam para mim que eu tive importância para alguém, como alguém teve para mim. Então, foi muito bacana. Por esse lado, eu cresci como pessoa.